você. Nós precisamos orar. Amém, meus irmãos? Mas nessa noite, eu quero falar sobre oração. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse, hein, irmão? Meu Deus do céu. A gente fala em Apocalipse, né? A gente já sente aquele frio na espinha, fala, Jesus, vai vir coisa braba aí, hein? Engraçado que tem crente que acha que o Apocalipse é a revelação do diabo, a revelação da besta, a revelação do anticristo, né? Eu tenho até medo de ler Apocalipse, porque lá fala do diabo, do anticristo, da besta. Mas você sabe como é que começa o livro de Apocalipse? Começa assim, revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse começa com Jesus e termina com Jesus. O livro de Apocalipse não é a revelação do Satanás, né? Do Satangos, do cabeça rachada. Não, irmão. O livro do Apocalipse é a revelação da derrota final do Satanás. E a vitória de Jesus Cristo e da sua igreja triunfante. Ó, irmão, é forte, hein? Mas não vai ler Apocalipse não, que a gente está lendo Lucas ainda. Calma lá, a gente chega lá. Um dia a gente vai ler Apocalipse junto. Aí você vai ter uns pesadelos aí bem legais. Abre comigo no livro de Apocalipse. Já abriram? Achou o versículo? Eu não falei, né? Capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Oh, aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 8, no verso 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E veio outro anjo e pôs-se junto do altar. Eu preciso que você leia prestando atenção em algumas palavras-chave. Primeira palavra é altar. Fala comigo, altar. Então veio outro anjo e pôs-se junto do altar. E ele tinha um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. Fala, incenso. Foi-lhe dado incenso para colocar com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A fumaça daquele incenso subiu com as orações dos santos, da mão do anjo até diante do Senhor Deus. E o anjo tomou aquele incensário, que estava cheio de incenso misturado com orações, e então encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E depois houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Repete comigo assim: altar, incenso, oração. Altar, incenso, oração. Nessa noite, meus irmãos, eu quero te incentivar, e o tema da nossa oração, o tema da nossa mensagem é: não desista da oração. Não desista. Fala com esse irmão que está do seu lado. Fala assim: irmão, não desista da oração. Não, teve gente que não falou aí. Fala agora para o outro lado. Teve gente que não falou. Eu estou te olhando daqui, hein? Eu vou chamar você pelo nome, hein? Fala assim, ó: não desista da oração. E para essa mensagem, eu quero tornar isso muito prático para você nunca mais esquecer. Você nunca mais vai esquecer de como que é a representação da sua oração. E de repente você vai entender muita coisa, porque tem gente aqui que ele está pensando assim: pastor, mas eu já tenho orado. Eu tenho orado, eu estou até um pouco desanimado de orar, porque eu não tenho visto nada acontecer. Mas eu quero te mostrar uma coisa, e para isso eu preciso da ajuda de dois servos do Senhor aí. E aqui, irmãos, tem um recipiente. A Bíblia diz que o anjo, ele tinha um incensário. Um incensário era um recipiente de ouro, né, naquele caso ali. E ali dentro eles colocavam algumas ervas aromáticas. E eles colocavam brasas ali dentro daquele incensário, e aquela fumaça,
ela representava a adoração e a oração do povo subindo diante do céu. E aqui nós temos uma imagem em Apocalipse, que depois você vai ver que essa imagem é real. Você vai ver no livro de Lucas, é exatamente assim que as suas orações acontecem. Há literalmente um recipiente no céu. Literalmente há um recipiente no céu. E as suas orações, elas funcionam da seguinte forma. Quando você ora, vamos lá, meu amigo, tá vindo aí, ó, você orou lá na sua casa, tá vindo um anjo aí, trazendo aquela oração que você fez essa madrugada hoje ainda. Você estava orando lá na sua casa, e o anjo foi lá, pegou, e ó, levou lá para o céu. Toma, meu amigo. Valeu. E aí você fez a primeira oração, e junto com isso, eu quero te contar um testemunho. Havia um casal que a esposa, ela era babá. E ela gostava muito de crianças. Muito. E ela se casou já pensando em ter filho. Porque tem gente que casa e fala assim, não, eu quero esperar 1 ano, 2 anos, uns 5 anos, né? Aproveitar bem o casamento para depois pensar em ter filhos. Mas ela não. Ela já casou pensando em ter filhos. E o marido dela também gostava muito de criança e sonhava em ter uma família. Então os dois concordaram e casaram já pensando em ter logo uns 5 bacuris já, né? Só que aconteceu que casou, passou a lua de mel, e assim que casaram eles vieram para a igreja, se converteram, e passou a lua de mel, né? E o primeiro mês, de repente, 3 meses, 5 meses, 6 meses, e nada de ver filhos. Não vinha, gravidez não acontecia. Até aí, pode ser normal. E passou 1 ano e nada de ter filhos. E eles começaram a orar. Tem alguma coisa errada. Por que eu não engravido? E eles começaram a orar. Falar, Senhor, nós queremos um filho. Senhor, nos dá um filho. E oraram 1 ano, 2 anos orando. Depois de 2 anos em oração para ter um filho, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Nada. E aí ela vinha, e essa irmã, 2 anos orando, orava um pouquinho hoje, orava um pouquinho um mês, 6 meses, 2 anos orando e nada, e mais 1 ano passou, e de repente ela pensava, Deus não está me ouvindo, as minhas orações não estão chegando no céu, mas ela não estava vendo. Toda a oração que ela e ele fazia, que o casal fazia, 3 anos, 4 anos se passavam, e aí 5 anos se passando, irmãos, e eles orando, e nenhuma resposta vinha, nenhuma resposta, e a oração, aparentemente, nada estava acontecendo, parecia que o céu estava fechado. Ah não, 5 anos, olha, fiz a minha última oração hoje, chega, 5 anos orando por um bebê é muito tempo, eu vou desistir de orar, Deus não está me ouvindo, não é possível. Mas irmãos, cada oração que eles faziam, a Bíblia diz que o anjo, aqui em Apocalipse, ele pegava todas as orações dos santos, e ele levava diante do Senhor, e colocava no incensário. Sabe, irmãos, não importa o quanto que você sente quando você ora. Não importa se você chora, se você sente arrepio ou não. Mas você tem que saber que existe um recipiente no céu. E cada oração que você faz, pode ser, irmãos, que tem semana que, olha bem, olha que interessante. Tem semana que você ora um copo cheio. Aquela oração poderosa, fervorosa. Você chora, você grita, você roda dentro de casa. E ora, em nome de Jesus, agora vai, em nome de Jesus, que eu senti. Agora eu senti, eu arrepiei. Hoje foi. Mas tem semana, irmãos, que você ajoelha e faz só aquela oração. E você pensa assim, essa nem chegou no céu. Essa oraçãozinha que eu fiz rapidinho aqui, nem chegou no céu. Não senti nada, nem chorei. Mas, irmãos, independente se é uma meia oração, o anjo colhe e leva. Ele leva, irmão. Ele fala, porque nós aprendemos no GC que a constância
tem a ver com todos os dias. Não é um copo cheio sempre, mas é orar todo dia. Hoje eu orei um copo cheio, amanhã eu orei metade do copo. Mas o importante é que eu não estou desistindo da oração. E aí, irmãos, esse casal, poxa, 5 anos depois é muito tempo para orar por um filho. Vamos fazer o seguinte, vamos desistir. E eles nem oraram um copo cheio, oraram assim mais ou menos cheio, mais ou menos. Aquele dia eu fui até no monte, foi mais ou menos, quase encheu o meu copo. Mas o anjo levou. E eles foram orando. E orando. 6 anos. 8 anos orando por um filho, irmão. Quem aqui já teria desistido? Orando por uma bênção durante 8 anos. Sem nenhuma resposta. Nada, nada. E o pior, não tem nada. A coisa só piora. Por quê? A cada vez que eles vão fazer o teste, e o teste dá negativo, a decepção é maior. Não é? Agora vai, vamos fazer o teste. Agora vai, eu orei muito essa semana, eu orei mais um copo essa semana. Eu creio que essa semana Deus ouviu minha oração. Vamos, amor, vamos fazer o teste. E ela orou e fez o teste. E mais uma decepção. E nada. E o pior é que os dias vão passando e os anos vão passando. E a mulher vai ficando cada vez mais preocupada, porque, cada ano que passa. E se fosse você, meus irmãos, orando pelo seu filho, orando pela salvação do seu marido, orando pela sua esposa, orando pelos seus sonhos, orando por aquilo que Deus colocou no seu coração, orando por necessidades que você tem durante 8 anos e nada. Mas, irmãos, 10 é um número maravilhoso. Sabe, irmãos, quando eles chegaram no 10, eles falaram, 10 anos agora é o nosso ano. Esse aqui é o nosso ano, é ou não é, Anderson? 10 anos é o nosso ano. Vamos virar o ano e esse ano vai dar certo. Esse ano, nossa família vai receber a nossa bênção. Vai lá, meu amigo, vem, que eles estavam empolgados. Nos 10 anos, eles estavam empolgados, tiraram até mais uma lua de mel, que eles falaram, agora vai, a gente vai orar de novo. E, irmãos, 10 anos de oração e nada. Mas eu quero te dizer nessa noite, não desista da oração. Não desista, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse que o anjo está colhendo a tua oração. E está muito perto de chegar. Traz esses dois aí para mim. 11 anos orando e ainda nem um filho. Você já teria desistido? Será? Ah, meu Deus do céu, irmãos. Quando chegou aqui, no 12º, eu não vou fazer isso, que eu não vou molhar minha Bíblia aqui, né? Mas de repente, quando eles estavam, olha só, eles estavam prontos para desistir. E eles não estavam vendo como é que estava o potezinho deles lá no céu. O incensário de oração deles no 12º ano estava quase cheio. E no 12º ano, lá em Apocalipse diz que o anjo pegou aquele incensário com todas aquelas orações de 12 anos. Pegou fogo do altar e falou, agora vai. O anjo falou, a tua hora chegou. O anjo pegou aquele incensário, encheu de fogo. E lá na terra estava aquele casal lá, E a Bíblia diz que ele derramou aquele incenso, aquelas orações sobre o povo. E a Bíblia diz que quando o anjo derrama, meu amigo, há vozes, há trovões, há relâmpago, a terra, o milagre acontece. E 12 anos depois, tá ali o Anthony ali. Cadê o Anthony? Tá lá dentro. 12 anos depois de oração, tá aqui esse casal. E o Anderson, depois de 12 anos de oração insistente, o anjo pegou o incensário e derramou sobre a terra. Pega aqui para mim, meu amigo. E o milagre aconteceu. Irmãos, eu te contei isso para te encorajar. Você que de repente estava até desanimado, você pensa, pastor, mas eu não preciso ficar orando. Irmãos, cada oração que você faz, você está enviando incenso aos céus. Pastor, quanto tempo eu tenho que orar? Irmãos, eu não sei. Tem pessoas que nem oram por um filho e recebem. Tem pessoas que oram 1 ano por um filho e recebem. Tem pessoas que oram 12 anos e recebem. Não existe um padrão. Mas eu quero te dizer nessa noite, não desista da oração. De repente, irmãos, veja bem, eu estava brincando com uma pessoa aqui da igreja.
E eu vou te falar, de repente você está orando pelo seu marido, pela sua bênção. De repente, o teu vaso de oração no céu é desse tamanho. De repente, Deus fez um incensário de oração para você desse tamanho. E vai levar alguns anos para encher aquilo lá, irmão. Pastor, eu quero meu casamento, eu estou orando pelo casamento. De repente, Deus colocou um incensário desse tamanho lá e botou uma placa assim, ó, casamento da fulana. Vai enchendo de oração, irmã. Vai. Uma hora enche. E quando encher, o anjo pega o fogo do altar e derrama sobre a terra. Mas não tem explicação. Tem umas irmãs que o incensáriozinho do casamento dela é desse tamanho. Ela orou um mês e já recebeu o varão, a bênção. Tem gente que orou por uma bênção, sabe? Eu não sei, o incensário dele é pequenininho, do tamanho de um copo, enche rápido. Mas outras áreas da vida dele... Irmãos, teve coisas que eu orei muito pouco. Mas teve coisas que eu estou orando há anos. Mas uma coisa eu sei. A minha oração não está caindo por terra. Toda vez que eu me ajoelho para orar, toda vez que eu oro, o anjo leva. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. E você vai ver que o incensário é real. Lucas no capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Fala bem alto assim, não desista da oração. Lucas 1, verso 5. Irmão, se você não ora, o anjo não pode derramar. Se você não ora, o teu incensário no céu fica vazio. Lucas capítulo 1, verso 5 diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era... E eles eram ambos justos diante de Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinha filhos. Isabel não tinha filhos porque ela era estéril, e ambos já eram avançados em idade. Mas aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante do Senhor, na sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo para oferecer... Não, você não está aí não, irmão? Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o quê? Lembra lá de Apocalipse? E toda a multidão do povo estava do lado de fora, orando na hora do... Então o anjo do Senhor, olha o anjo do Senhor apareceu para ele e se colocou em pé ao altar, à direita do altar do incenso. Então Zacarias, vendo, ficou com medo, caiu o temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, olha para esse irmão que está do seu lado, chama ele pelo nome aí, fala com ele aí. Não, irmão, fala direito, irmão. O anjo falou, olhou para ele e falou: Zacarias. Olha para ele, chama ele pelo nome aí. Isso. Pastor Rodrigo. Não, o anjo não vai te chamar de Pastor Rodrigo. O anjo vai falar: Rodrigo. Rodrigo, tu és conhecido no céu como voz de trovão, e no inferno como demoledor de demônios. O anjo do Senhor disse: Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi... vamos lá, diga, chama essa pessoa pelo nome e fala assim: fulano, a tua oração foi ouvida. Vamos lá de trás: Patrícia, a tua oração foi ouvida. Deixa eu ver aqui: Taína, a tua oração foi ouvida. Amém. Mas quem é que está lá atrás? Deixa eu ver. Tiago, tua oração foi ouvida. Os dois Tiago levantaram a mão, receberam. Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e você lhe porá o nome de... irmão, fala João mais bonito, irmão. Pô, lhe porá o nome de... esse, irmão. E você terá muito prazer e alegria, e muitos se alegrarão quando o teu milagre chegar. Irmãos, vamos lá, irmãos. Isabel e Zacarias, um exemplo para nós.
Sabe, irmãos, eles já eram avançados em dias, idosos. Você acha que 12 anos era muito tempo? Imagina Isabel e Zacarias, que oraram, chipou. Imagina Zacarias e Isabel. Me ajuda, Jesus. Zacarias e Isabel, que oraram, de repente, por 30 anos. Mas sabe de uma coisa? Escuta o que eu vou te dizer. Mesmo não tendo filhos, mesmo aparentemente Deus não ouvindo a oração deles, sabe o que eles estavam fazendo? Servindo ao Senhor. Você sabe o que ele foi fazer naquele dia? Olha aqui, ó. Ele foi oferecer incenso. Por quem? Pelo povo. Pastor, mas eu não tenho orado, sabe por quê? A minha vida pessoal está tão difícil que eu não consigo orar por ninguém. Mas naquele dia, Zacarias não tinha recebido o milagre dele ainda. Zacarias estava orando por filho que ele não tinha recebido. Mas ele falou: Senhor, eu não recebi a minha bênção, mas eu estou aqui para servir ao Senhor e para orar pelo povo de Israel. Abençoa o povo de Israel, Senhor. Recebe o nosso incenso, a nossa oração, Senhor. Sabe, irmãos, ele não deixou de servir ao Senhor. Às vezes, a gente desanima até de servir ao Senhor quando a gente não recebe aquilo que a gente quer. Rita, vocês serviam ao Senhor nesse tempo de 12 anos? Estavam começando, eram novos convertidos. Uau! A Isabel já nem acreditava mais, Isabel. Mas o Zacarias estava firme. É isso aí, parabéns, Anderson. Tinha alguém orando. Tinha alguém oferecendo incenso. Sabe, irmãos, Zacarias estava lá para orar. Ele falou: Senhor, eu não desisti da oração. E naquele dia, irmãos, imagina, olha aqui. Imagina se naquele dia, Suelen, ele fala assim: não vou orar mais. Chega. Não vou orar nem por mim, nem por ninguém mais. Chega, eu desisti desse negócio de orar. Por quê? Primeiro, porque eu mesmo não recebo meu filho. Segundo, nada muda em Israel. Eu estou aqui orando e o Messias não vem. Jesus não aparece, Yeshua não aparece. Israel continua ruim. Então não adianta a minha oração. O bairro continua ruim. A minha família não muda, o meu milagre não chega. A igreja, nada muda. Eu vou parar de orar. Imagina se naquele dia ele não vai ao templo. Imagina se naquele dia ele não vai oferecer incenso. Imagina se naquele dia você não se ajoelha para orar. Pode ser que aquele dia era o dia que o incenso ia encher, que o anjo ia derramar. Pode ser que era aquele culto, aquele dia, aquela última oração, aqueles 5 minutos que você ficou de joelho pelos seus filhos. É o livramento que Deus ia dar para os seus filhos. Então, irmãos, mas Zacarias, ele foi e ofereceu incenso. E o anjo disse: a tua oração foi ouvida, Zacarias. Eu levava todos os dias, durante todos esses anos, eu levava para o céu. E hoje eu vim aqui para dizer que o teu milagre chegou. Então, irmãos, eu quero te dizer nessa noite, quem sabe quando? Pode ser hoje. Você veio ao culto hoje, você veio ao templo hoje, você está orando aqui hoje. Pode ser que o anjo esteja aqui e ele está dizendo: é hoje. Eu não estou afirmando que é hoje para todo mundo. Eu não posso fazer isso, eu não sou Deus. Eu não sei como é que está teu incensário no céu. O anjo sabe. Mas alguns aqui pode ser que o anjo está dizendo: é essa semana, não para de orar. Não para, é essa semana, é essa semana, é essa semana. Eu me lembro, meus irmãos, deixa eu te contar um testemunho. Eu me lembro que eu morava numa casa que não era minha, era uma casa emprestada. E a minha esposa, ela sempre declarava, eu já disse isso aqui, ela sempre dizia em fé que aquela casa seria nossa, nós iríamos comprar. E eu me lembro que um dia, segunda-feira de manhã, antes de eu ir para o trabalho, a minha esposa, nós brigamos, discutimos em casa, tivemos uma briga feia em casa. E aí eu fiquei com aquilo no coração e eu saí de casa bravo, irritado.
Mas eu me lembro que eu pensei numa coisa, eu falei, cara, o diabo está preparando alguma coisa, porque tem uma bênção para acontecer. Eu estou sentindo que isso que o diabo está fazendo tem uma bênção para acontecer, eu não vou deixar. Sabe o que eu fiz? Eu fui para o trabalho. E o meu trabalho era ali do lado da entrada do Bonfim. E aí eu fui a pé, desci o bairro da Glória, fui a pé. Quando eu ia trabalhar, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer uma coisa. Eu virei para o Bonfim e fui andando o Bonfim adentro orando. E eu não sabia o que orar, eu fui orando em línguas, pela rua. Orando em línguas, subi no Bonfim, orando. Fui até lá em cima no Bonfim, depois desci orando. Desci orando em nome de Jesus e tal, e Deus vai fazer, e eu repreendo agora toda obra maligna, e orava em línguas, e orava em português, igual um maluco pela rua, andando. Voltei e fui trabalhar. Naquele dia, o dono da casa me ligou e falou, João, preciso conversar com você. Eu falei, opa, vamos conversar. E aí foi no dia que ele me falou, olha, eu ia vender essa casa para uma pessoa que tinha o dinheiro à vista para me dar. Mas a minha esposa disse, se não for para o João e para cá, ela não vai vender para ninguém. Então eu vim aqui saber quanto que tu pode pagar pelaquela casa, de que forma, o que tu tem dinheiro. Eu falei, não tenho nada. Ele falou, mas a casa é tua. Sabe, irmãos, era aquele dia, meu incensário estava na gotinha. Se eu aceitasse a briga do diabo e fugisse da oração e desistisse da oração, eu ia atrasar o processo. Eu ia dar mais uma volta na terra. E está aqui a minha avó e minha mãe sentado ali, ó. E eu tenho convicção, as mães que estão aqui, ó, eu tenho convicção de que eu só estou de pé. E a minha irmã está aqui também, nós só estamos de pé. Porque a minha mãe e a minha avó são mulheres de oração. Sabe, irmãos, eu me desviei, minha irmã se desviou, vivemos histórias diferentes, mas nos desviamos, nos afastamos do caminho do Senhor. E tinha uma época que eu não escutava mais ninguém, assim como a minha irmã, a gente não escutava mais conselho de ninguém. Mas aonde os conselhos não podem, a oração, ela pode. Eles podem rejeitar o teu conselho, mas não podem rejeitar a tua oração. E hoje eu li a história de uma mulher que foi mãe de um grande homem de Deus. E o seu filho se desviou, o nome dele é Agostinho. Agostinho de Hipona, Bispo Agostinho de Hipona, não sei quem já ouviu falar. Um grande teólogo, um dos mais influentes cristãos da era dele. Ele se desviou. E a mãe passou anos orando, salvação, traz o meu filho. Até que um dia ele voltou, aceitou Jesus, se tornou um dos maiores homens de Deus da sua geração. Então, irmãs, você está orando pelos seus filhos, continua. Você que é pai, está orando pelos seus filhos, continua. Você está orando por alguma coisa, não desista da oração. Amém? Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Agora, quando você tiver com preguiça de orar, lembra do copinho aqui. Quando você estiver desanimado de orar, lembra do copinho. Se você não tem orado, meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa. O incensário do céu está esperando as tuas orações. E eu não sei quanto tempo leva para encher, mas eu sei que se você não orar, vai levar muito mais tempo. E sabe o que eu tenho descoberto? Que orar é cooperar com Deus. Orar é trabalhar com Deus. Então eu quero te incentivar, vamos lá, irmão, se o meu povo orar, vai haver terremotos no céu. Vai haver vozes e trovões e terremotos e milagres no céu. Portas se abrem. Milagres acontecem. Filhos retornam. Famílias são salvas. Mulheres que não poderiam dar à luz, recebem o poder de dar à luz. Por causa da oração de uma mulher perseverante. Por causa da oração de um pai perseverante. Todos os dias, todo dia quando você orar, no seu trabalho, no caminho para casa, dentro do ônibus, dirigindo, todo dia que você fechar a porta do seu quarto e orar, seja 10 minutos, 15 minutos, 40 minutos, 1 hora,
Ora de novo e se lembra aqui dessa ilustração, lembra do copo, lembra que as tuas palavras estão sendo colhidas e o anjo está pegando cada palavra, cada súplica, cada intercessão, cada lágrima, cada profecia. O anjo está levando para o céu e na hora certa ele vai derramar. Fecha os teus olhos, Senhor, em nome